Apesar do aumento no consumo de frutas e hortaliças e da prática de atividade física, o brasileiro tem se tornado cada vez mais obeso. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar apontou aumento de mais de 15% nas taxas de sobrepeso e cerca de 41% no nível de obesidade das pessoas que possuem planos de saúde. Veja. O Brasil está mais obeso e a má alimentação e o sedentarismo são os principais colaboradores para o ganho de peso da população. A endocrinologista doutora Rosana Romeiro fala dos riscos que o excesso de peso e obesidade causam à saúde. Então, os riscos são desde os riscos mais simples e mecânicos, como por exemplo uma sobrecarga nas articulações, problemas de joelho, dores no corpo, até problemas mais graves, como por exemplo diabetes, hipertensão, determinados tipos de câncer têm mais incidência na população obesa, como câncer de mama, câncer de intestino e os riscos cardiovasculares, que são os mais destacados ultimamente. Segundo a doutora Rosana, pacientes com sobrepeso também fazem parte da categoria de riscos. Quanto maior a quantidade de gordura corporal, os riscos vão aumentando. Então, o sobrepeso, muitas vezes o sobrepeso com antecedente familiar, ele pode ser um paciente até de maior risco do que um paciente obeso sem antecedente. Então, vai diferenciar bastante do histórico que o paciente tem, se ele é sedentário ou não é, como que está a alimentação dele, os exames. Então, os pacientes com sobrepeso também são uma categoria de risco. E nessa luta contra a obesidade, a população brasileira tem mudado o seu comportamento. Pesquisas revelam um crescimento na prática de atividades físicas de 30,3% em 2009 para 37,6% em 2010. O que você costuma fazer para controlar o seu peso? Bom, eu costumo fazer exercícios e procuro cuidar da alimentação também, procurando comer coisas mais leves, menos gordura, menos sal. Eu faço a musculação, os exercícios daqui, né? E fecho um pouco a boca, né? Para nós, educadores físicos, a atividade física promove para o ser sedentário ou para a pessoa obesa um bem-estar. Primeira coisa, a gente tenta mudar a qualidade de vida dessa pessoa, trazendo ela para uma rotina diária do que ela não tem, tá? O que é importante ela praticar atividade física? Ela vai estar tendo um gasto calórico que vai combater o quanto de caloria ela consome diariamente em suas refeições. Então tem que ser uma balança meio igual. Ela consome lá, um exemplo, 1.000 calorias diárias e vai ter que vir para uma academia, para uma atividade, somando as atividades cotidianas do dia, ela vai ter que gastar um pouco mais. Aí isso ela vai estar sempre o quê? Ou se mantendo no peso adequado, ou perdendo um pouco de massa gorda, que a gente fala, e sempre buscando melhorar a massa magra para manter o metabolismo em bom funcionamento. A dica é comer simples, fácil, né? Alimento do dia a dia. Então voltar a trazer para a mesa o arroz com feijão, os legumes, as saladas, as frutas, né? De 3 a 5 frutas no dia. E evitar um pouco os alimentos ultraprocessados e os processados, né? Que são esses alimentos mesmo industrializados. Então, uma bolacha, um biscoito recheado, né? E mais para o básico mesmo. E para como fazer isso, né, com essa correria? A gente precisa se organizar. Acompanhe agora o Plantão da Redação. Pelo menos 12 árvores caíram em Guaratinguetá depois das chuvas e ventos que atingiram a cidade durante o fim de semana. De acordo com a Defesa Civil, os bairros mais afetados foram o Parque São Francisco, Vila dos Comerciários e o Pedregulho. Todos esses locais ficaram sem energia elétrica por conta das chuvas. Para comemorar o Dia Mundial da Água, Taubaté tem programação especial hoje. Além de oficinas, o Dia da Água vai contar com seminários que vão abordar o tema Soluções Naturais para a Água. Vão ser ao todo 3 palestras sobre o assunto, com entrada livre a todos. Alunos da Rede Municipal de Ensino também estão antenados ao assunto e vão participar com atividades relacionadas ao tema. Fique agora com a previsão do tempo. Acompanhe agora mais uma parte da entrevista especial de hoje. Olha, nós estamos falando sobre marketing político digital. Aliás, vamos falar, né? Porque no primeiro bloco a gente falou muito sobre a eleição, campanha, e é importante
Todo mundo tem um coraçãozinho político, né? Na hora H quer ajudar o candidato e acaba fazendo bobagem e deixa o candidato mal. Por isso, recomendo a leitura Marketing Político Digital, do Ednelson Prado. Ele é especialista no assunto e já vai falar com a gente sobre o livro também. Agora, processo eleitoral aberto e, naturalmente, muita gente querendo ajudar o seu favorito, o seu escolhido. Tem que ficar atento a algumas regras, né? Por exemplo, a questão de contribuição de campanha, né? Contribuição agora é física, de pessoa física, mas existem regras que as pessoas têm que estar atentas, os próprios candidatos, os partidos têm que estar atentos na forma de arrecadação, a forma de prestação de contas dessa arrecadação que venha a acontecer a partir das ferramentas digitais, a partir da contribuição pela internet. Então, são coisas que as pessoas têm que estar atentas justamente para não causar prejuízos ao candidato. E aí o candidato, às vezes, é apanhado, aí diz assim, eu não sabia, foi ele que fez. Não interessa. Até explicar que berimbau não é gaita, a coisa complica. Tem que tomar muito cuidado, tem que estar atento, tem que ter uma equipe jurídica atenta, tem que ter uma militância bem organizada, essas coisas precisam ser feitas com planejamento. Ednelson, agora está na moda essa história de fake news, né? Que é o cara plantar aí uma informação, plantar um boato, às vezes até um fato verdadeiro, mas que é deturpado. E o presidente atual do TSE não vai ser o presidente do processo eleitoral, ele está conduzindo o mandato dele, mas ele já está deixando preparada essa questão e mandou emissários aos Estados Unidos para ver como é que eles tratam lá a questão do fake news. Primeiro é importante a gente lembrar que fake news não é uma característica exclusiva da internet, né? Nas eleições a gente sempre teve, né? Os boatos, os panfletos, né? Assim, anônimos e tal. Isso o brigadeiro Eduardo Gomes estava com uma eleição ganha. Aí, num discurso lá, ele falou que não ia permitir a questão dos marmiteiros. Marmiteiro era uma gíria na época para quem era um cara esperto, manobrador, né? Aí a oposição usou isso para dizer que ele era contra os operários que usavam marmita. Então tem que ter muito cuidado com o discurso. E a internet potencializou isso, né? Quer dizer, o alcance é muito maior e a propagação é muito rápida, né? Nós tivemos no caso da morte da vereadora lá no Rio de Janeiro, uma realidade, uma série de informações desencontradas, muita mentira. Disseram que ela casou com o Marcinho PP, o outro falou que não sei o quê, uma confusão danada e o partido aí está querendo processar essa turma toda. Exatamente, e a população vai, infelizmente, né, compartilhando isso sem nenhuma preocupação em apurar, em buscar fontes confiáveis de informação. E se pegarem a origem e pegarem os propagadores, a coisa pode apertar, hein? Sim, a justiça tem sido bastante rigorosa, ela tem punido, inclusive, as pessoas que curtem, compartilham as informações. Pelo IP da máquina de onde parte o negócio, dá para pegar o autor e os comparsas. Então, as pessoas têm que ter também uma preocupação, eu acho que a sociedade tem uma responsabilidade também. A gente cobra isso dos partidos, cobra isso da justiça, mas a sociedade, a população também tem que ter essa responsabilidade. De antes de compartilhar, de antes de sair aí divulgando, buscar fontes confiáveis de informação para ter certeza daquilo que ela está compartilhando, porque ela está colocando em risco o próprio nome dela, quer dizer, ela está testando, né? Tem um cidadão aí que diz que está apoiando um determinado candidato, que ele diz que vai usar um canhão digital, que é mais fácil fazer campanha atacando os outros do que propagando as plataformas do próprio candidato. Quer dizer, já está entrando de má fé no negócio e declarando publicamente. Infelizmente, essa é uma realidade e a gente vai ter que conviver com ela. O que a gente tem que fazer é pedir para que a população entenda que ela é participante do processo, que ela tem uma responsabilidade no momento de evitar essa propagação. É fácil? Não é fácil. É complicado do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, mas a população também tem que participar disso. No marketing político digital, você dá alguns toques importantes sobre isso. A gente constrói no livro aqui a trajetória de um candidato desde o momento que ele decide pela candidatura até o momento da eleição. E como ele é um cara que não gosta de internet, ele tem que aprender tudo a respeito de internet, porque ele não é um usuário típico da internet. Então, ele tem que entender a linguagem, precisa entender quais são as ferramentas, entender como deve ser o papel do planejamento dentro do processo da campanha eleitoral na internet. Então, a gente tenta construir uma narrativa para facilitar para os candidatos e para os assessores o entendimento de todos os caminhos a serem percorridos durante a campanha eleitoral na internet. Mudou alguma coisa do ponto de vista do marketing político da eleição passada, que foi a eleição municipal, para a atual, que envolve presidente da República, governador e deputados? Mudou, né? Desta vez, por exemplo, vai ser permitido o impulsionamento das postagens, ou seja, vai ser possível pagar para que a postagem tenha uma ampliação no seu alcance.
Isso, com certeza, vai gerar a necessidade de um cuidado maior por parte dos candidatos para não saturarem o eleitor, né? Porque a timeline dos eleitores vai ser consumida aí pelas informações dos mais diversos candidatos. Então, o planejamento vai fazer a diferença no sucesso das ações mais do que nunca, porque se você saturar, você vai ser uma pessoa chata, a probabilidade de conversão de voto diminui. Então, você precisa usar de forma estratégica, com coerência, de forma certeira, assertiva, para tentar trabalhar o relacionamento e, consequentemente, a conversão de voto. Essa coisa é realmente preocupante, né? O sujeito acha, eu tenho 30 minutos de televisão, o outro tem 1 segundo, né? Claro que não é uma proporção tão distante assim, mas às vezes o tempo excessivo de televisão é prejudicial ao próprio candidato. É aquela história do cara que rezando ofende a Deus. Exatamente, porque como que você vai ocupar esse tempo? A forma como você vai ocupar esse tempo pode determinar o seu resultado. Mesma coisa na internet. Tudo bem, você vai ter condições de impulsionar, de aumentar o alcance da sua mensagem, mas que tipo de mensagem? Como vai ser trabalhada essa mensagem? O que vai ser conduzido nesse processo? Isso tem que ser avaliado com muito cuidado para que, ao invés de ser algo positivo, não acabe sendo uma coisa negativa. Ednelson, eu tenho certeza que tem gente aí do outro lado da telinha que tem pretensões, né? Quer ser candidato e tudo mais. Além do livro, né? Que é acessível a todos, já está à disposição nas livrarias, tem algum contato seu, página, Twitter, esses negócios todos modernos? Pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, né, do Ednelson Prado. Né? O meu WhatsApp é o 12, né, o código, 99114-7050. A gente está disponível aí para tirar dúvidas, para conversar, para falar. A gente gosta de participar desse processo. Que bom. Eu quero agradecer e espero que as pessoas, né, aproveitem esses toques, esses ensinamentos, para dar um cunho mais ético, mais honesto nas políticas, né? Porque a eleição é a base de tudo, é ali que se constrói, né, o que a gente pretende. Tem uma emissora aí falando como você quer o Brasil. Você, para querer um Brasil grande, honesto, gigante, tem que escolher bem o seu candidato, e essa é a oportunidade. O Ednelson está aqui disponível a ajudar os candidatos a serem um tanto mais corretos na condução dos seus planejamentos. E estes foram alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.